Atos, capítulo 2, versículos 5 a 11. Que é o relato imediato após a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, quando então eles começam a falar em outras línguas. Veja o que diz o versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Dá uma paradinha aqui, já vamos seguir o texto. Observe, era uma festa, e havia muitas pessoas de fora de Israel visitando esta festa específica. Era a festa em que mais pessoas de fora de Israel vinham. E justamente foi esse o momento que Cristo escolheu para derramar o seu Espírito. Portanto, o Pentecostes não é uma festa cristã. O Pentecostes é uma festa judaica. Deus usou o dia do Pentecostes para derramar o Espírito Santo. Mas as duas coisas não são tão combinadas assim, em termos práticos. É mais uma questão logística. Deus usou aquele dia, o dia de Pentecostes, para poder mostrar sua aliança com as nações. O texto diz que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. É só você lembrar que desde o tempo que Nabucodonosor havia levado Israel, Judá, cativo para a Babilônia, nem todos os judeus voltaram para viver, depois dos 70 anos, nem todos voltaram para viver em Jerusalém ou na terra de Judá. Muitos ficaram espalhados pelas nações. Então, eles se tornaram como que cidadãos daquelas nações. E eles, portanto, começaram a aprender outras línguas, as línguas daquelas nações. São essas as línguas que foram faladas aqui no dia de Pentecostes, em Atos 2. É isso que aqueles estrangeiros relatam. O texto diz, os discípulos estavam lá, em algum lugar, falando nestas línguas. Então a multidão que estava em volta se aproxima, afluiu a multidão. E essa multidão então fica perplexa. Por quê? Porque ela percebe que homens simples, incultos, iletrados, estão falando em várias línguas, idiomas de outras nações, as nações às quais aqueles homens pertenciam. E estavam passando uma temporada em Jerusalém durante a festa de Pentecostes. Observe, o versículo 7 faz essa pergunta. Estavam, pois, atônitos, aqueles homens, assustados, maravilhados, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Ou seja, eles identificam a origem étnica dos falantes, eles são galileus. Eles falam aramaico, o aramaico da Galileia. Eles não são pessoas cultas, não são pessoas letradas, são pessoas que não conhecem tantas línguas. Deviam estar falando aramaico, mas, quem sabe, um pouco de grego. Mas estão falando em outras línguas. É isso que eles dizem. Verso 8, aqueles homens perguntam, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? O que é uma língua materna? É a língua da sua pátria. É a língua que é falada na pátria onde você nasceu. Mesmo que você seja um estrangeiro, você é um brasileiro, e você vai morar no país estrangeiro, você tem um filho lá. Qual é a língua pátria do seu filho? Não é mais o português. É aquela língua que fala naquele país. E o texto está dizendo exatamente isso. Estes judeus e prosélitos, homens piedosos que estavam em Jerusalém naquele dia e que eram dessas nações, nós estamos ouvindo esses galileus, esses discípulos de Jesus, falando nas nossas línguas maternas. Ou seja, não há dúvida de que trata-se de língua, de idioma, idioma de povos. E para não ficar nenhuma dúvida, o texto sagrado lista os povos, lista as nações, as línguas que foram faladas naquele dia. Versículo 9. Somos, ele diz, partos, Pártia era um país daqueles dias. Somos medos, da Média, medo-persa, medos. Somos o que mais? Elamitas, de Elão. Naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito. Pelo menos o Egito nós conhecemos, tem países que não existem mais, normalmente falando. Das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene,
e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, ou seja, tanto descendentes de judeus que moram fora de Israel, quanto prosélitos, ou seja, gentios que se converteram à fé israelita, cretenses e arábios. E a pergunta é, de todos eles, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, o que é que aquela multidão de estrangeiros que tinham línguas estrangeiras entendeu? Entendeu que aqueles apóstolos estavam falando nas línguas deles, dos povos, as grandezas de Deus, anunciando provavelmente a grandeza máxima de Deus que se revela no Evangelho de Jesus Cristo, mostrando o cumprimento histórico da grande promessa de Deus. Então, não há dúvida, se existe um dom de línguas pentecostal, e existe, é claro, esse dom é o dom de falar idiomas de outros povos, idiomas de outras nações. É por isso que, à medida que o Evangelho, no livro de Atos, vai alcançando os outros povos, outras nações, né, seguindo aquele roteiro de Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, à medida que o Evangelho, no livro de Atos, vai alcançando essas nações, o dom de línguas vai sendo dado novamente. Como acontece na casa de Cornélio, no capítulo 10, né, quando o Evangelho alcança os gentios. Cornélio, então, sua casa, seus servos se convertem ao evangelho pregado por Pedro, são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas, tudo ao mesmo tempo. Se convertem, são batizados, falam em línguas. E nesse momento, comprova que Atos 1:8 está em ação. Ou seja, o poder foi dado. A evidência está aí. Que é, portanto, o dom de línguas? Ele é duas coisas importantíssimas. Um sinal e um poder. Um sinal e uma capacitação. Um sinal de que a aliança com Deus de Deus está estabelecida com todos os povos, pela fé, né, através do Messias, que é Cristo, para todos os povos, e um poder, justamente para que esses discípulos possam testemunhar a todas as nações, de maneira livre e desimpedida. Segundo lugar, então a primeira declaração aqui é, o que é o dom de línguas? Eu disse, ele é um sinal do estabelecimento da nova aliança, é um poder para capacitar os discípulos a levar essa aliança a todos os povos. Por isso, trata-se de um dom, de uma capacidade de falar um idioma estrangeiro, um idioma que a pessoa não aprendeu, ela não estudou, ela simplesmente recebeu a capacidade sobrenatural, o dom de falar. Os apóstolos tinham isso, fica evidente a partir da análise bíblica.